Olá, mais uma análise obsessiva no ar. Estamos Olá, boa noite, bom aqui. dia. Que pra gente é sempre boa noite, a maioria das vezes, né? Mas é isso, hoje vamos falar de Gladiador. A expectativa do Gladiador. segundo filme que tá pra sair aí. Falar, vamos revisitar aí um filme antigo aí que ficou no nosso imaginário. Será que a gente pode cancelar já esse filme agora? Não. A gente vai seguir esse filme sendo um grande épico, o último grande épico que ganhou um Oscar, porque eu não considero Senhor dos Anéis. E aí, o que você achou? Ah, é lindo, né? É um clássico. Eu acho que ele se mantém um clássico. Desde quando que ele foi? Esqueci 2000, o ano sei lá, dele. eu. É, mas eu acho que. Cadê? Deixa eu olhar aqui que eu fico agoniada. 2000, exatamente. E ele é um filme elegante, né, gente? Ele é as cores, o design de produção. Eu acho um filme muito elegante e gosto dos figurinos, acho maravilhoso. Então, é um clássico, né? Clássica jornada do herói, né? De vingança e é muito bom por isso, né? É bom se vingar às vezes. Às vezes é importante, gente, se vinguem com moderação. Não precisa ser assim matando, né? Não precisa. Mas não é de todo ruim. É um filme que tem uma história muito clássica, né? Mas eu gosto do que o Ridley pega, da ideia de pegar um microcosmo disso, né? Fazer uma história bem íntima sobre uma pessoa. É um recorte que é muito bom, eu acho. Funciona muito bem pro filme. Porque a gente acompanha ali o Maximus, né? Nessa disputa com o novo César, né? Que é o Joaquim Fênix, que só faz papel de louco. E muito bem, né? Ele é muito bom ator. Uhum. E eu gosto dessa ideia, assim, de ser algo simples, mas o filme ele tem, sei lá, quase 3 horas. A É gente viu uma longo. versão estendida aqui, de 2 horas e 50, se não me engano. Eu não senti o tempo passar, assim. É um filme que tem um ritmo muito ágil, ele consegue fazer oscilações entre os grandes momentos, esses momentos épicos que a Carlinha falou, das batalhas, né, do começo ali, que são as batalhas das conquistas, essa grande Roma, e depois vem para uma parte já da política ou dessa disputa entre esses dois homens, ou essa irmã que aparece ali como uma tentativa de mediadora, e daí volta para umas grandes cenas lá no Coliseu, e daí volta. Eu gosto dessa ideia do ritmo, né? Ele Uhum. balanceia muito bem e vai nos cativando, né? Porque a gente quer torcer para o Máximo se dar bem, né? Para ele conseguir vencer. Sabe-se lá como, né? Depende do ponto de vista, se ele venceu, se ele foi para o lugar certo, não, se ele devia continuar. Mas eu acho que é um filme bonito, né? É sensível também essa questão da família, do Uhum. Maximus. Ele tem essa relação muito íntima com a dor da perda deles. Já tem spoiler, né? Todo mundo já viu esse filme. Mas eu acho que é muito legal esse tipo de abordagem. É isso, é um filme de vingança clássico, é um filme de Uhum. herói clássico. Talvez não seja clássico porque ele não fica vivo ao final, mas de alguma forma a luta dele está viva, né? Eu acho que ele também passa uma boa mensagem quanto a isso, quanto a luta vale a pena dependendo da coletividade. Eu acho um filme e não dá pra falar nada. Visualmente é fabuloso o negócio. A trilha sonora do Hans Zimmer é impecável. O som do filme é muito bom, né? Você ouve as lanças cortando, você ouve as flechas sendo lançadas, você vê tudo isso é muito bom, é muito envolvente o filme. Eu. O Hans Zimmer, né? Você falou Hans Zimmer, eu já viajei, assim, já fui em todas as trilhas sonoras que eu gosto dele. Deixa eu voltar pro Gladiador.
que assim, olha, filme assim de lutinha não é muito minha pegada, sabe? Mas é um filme, mas o Gladiador é um filme grandioso, né? Ele é um épico e então é um filme que eu acho que no meu caso me atrai por conta disso, por conta dessa narrativa bem épica, assim, mas eu fico meio agoniado um pouco, que é muito homem. Não que eu não goste de homem, eu gosto de ver homem, mas assim, sabe, tipo, gente, equilibrar um pouquinho, sabe? Faz assim, é aquilo, muita testosterona na tela, assim, sabe? Me então é uma coisa que, não sei. Mas eu tô animada pra ver o 2, tô animada pra ver Pedro Pascal e pra ver o querido Paul também, Mescal, os dois Aus aí, né? Pedro a Pascal e Paul família Mescal. Al. Tô animada pra ver o 2 porque eu sou muito fã desses dois atores, assim, que se E tem o despontaram aí Denzel nos últimos Washington anos. também. Então, eu tô curiosa para ver o que o próprio Ridley Scott vai fazer de continuação e que tipo de. é, Será que ele vai fazer jus ao primeiro filme? Não sei, tô curiosa para por isso, assim, como é que é essa, como é que vai ser isso? Eu senti falta de que eu gosto muito desse ator que faz o Lucius no primeiro, né? E aí, obviamente, ele não vai estar no segundo, porque vai ser o querido Paul. Mas eu acho ele um ator, esse menino, acho que ele é um encanto, assim, ele brilha muito na tela e ele chama atenção, não sei, eu gosto muito dele nesse filme. Ele tem um olhar bonito, né? Tem, Um brilho no olhar ali, um olhar que é infantil mesmo, claro, né? Mas é. é um olhar bem inocente, né? Muito bonito mesmo esse menino. Estava falando sobre o fato meu Deus, eu não lembro o nome, do Maximus morrer no final, né? No caso, Sim, que acaba não sendo um filme tradicionalmente de vingança, porque ele morre, né? Mas eu acho de muito herói, né? interessante. De herói, tá. Porque ele morre, ele não se mantém vivo. Mas gosto muito dessa. Ele morre, mas é porque não é sobre ele, né? É sobre o sonho do império, né? Sobre a Roma idealizada ali, daquele imperador anterior, né? Como ele O chama? César antigo. Comodos, o antigo César morre. Então, é isso, eu acho bonito, acho que fica bem bonito, porque não é sobre uma pessoa, não é sobre alguém que vai reinar, mas é sobre um governo que se estabelece uma ideia de governo que volta, né, para aquele povo, na esperança de que seja um bom governo, né? Então, uma coisa meio ideológica, né? Se a gente parar para pensar assim, combina muito com o que a gente está vivendo hoje em dia também de Né? ideologia, sei lá, cada um vê o seu lado como bem, ou o lado oposto como mal, né? Tem uma coisa assim. Então, É muito legal, porque assim, o começo do filme a gente vê o César que está vivo ali, o pai do Comodos, que ele está já no fim da vida, né? Ele já está acabando, e aí ele meio que está fazendo uma meia-culpa de tudo que ele viveu nos últimos 20 e poucos anos. E o que ele fala a gente só teve 4 anos de paz nesses últimos 25 anos. É para isso que a gente faz isso e bababá, bababá. E daí a ideia dele é que o Maximus faça essa transição, né, do Império para uma república. Só que é isso, ele também lá está super envolvido com um monte de corrupção no Senado, e ele vê esse filho como alguém que só quer o poder, então ele rejeita esse filho. Então, assim, eu acho que a construção do papel do Joaquin Phoenix é muito bom. uhum, Por mais que a gente olhe e fale, é só uma criança mimada, mas a jornada dele faz muito sentido. uhum. Porque ele é o filho rejeitado, é o filho que não serve para a batalha, é o filho que o pai nunca deu um abraço na vida, ele não tem mulher, daí ele busca isso na irmã. Então ele é um cara super frustrado. Ele não Não que eu confia, né? concorde, né? Mas eu digo só pela construção do filme mesmo, para isso virar como se fosse uma vingança também contra esse pai.
Uhum, Então, ele se sente traído quando ele coloca o Maximus, né, ou como o Maximus seria o novo comandante dessa grande Roma, que é como se fosse a mãe dele também, né? Porque não aparece a figura da mãe no filme, é como se fosse a única coisa que sobrou para ele. uhum, É o sonho desse lugar, que, entre aspas, automaticamente iria para ele, na cabeça dele, mas o César ele toma uma decisão corajosa, só que ele não consegue concluir, porque ele é morto. E daí vira exatamente, são duas vinganças no filme, né? Então também tem esse ponto que é muito interessante, porque o Cômodos faz isso para se vingar do pai, para mostrar como ele pode ser maior que o pai. Eu vou ser uhum, mais foda que esse velho que não me deixou aqui uhum, e que olha o que ele me fez fazer. Ele me fez uhum, matar ele, uhum, pelo tanto que ele me rejeitou. E daí o Maximus, claro, vai querer se vingar por conta da morte da família dele. uhum, Então é um filme de dois egos também, né? Por mais que do uhum, Maximus tenha mais uma coisa empírica ali de salvar também ali aqueles escravizados, que ele compra a ideia disso, né? Não vira só uma vingança unicamente pela família dele, ele tem ainda esse adereço dos escravizados. Eu acho que isso é muito legal, o filme. Ele ganha uma aura, né? O filme vai indo, e a gente vai. Por mais que a gente já tenha visto, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, porque é um filme que é marcante, as cenas são muito memoráveis, a trilha sonora é muito imponente, a gente sabe o que vai acontecer no final, mas é um filme que a gente torce, talvez emocione menos do que da primeira vez que eu vi no cinema, que foi super impactante, por conta, né, de já saber, mas é um filme redondo, né? Um filme redondo não, ele é impecável, né, no que ele se é, propõe. Eu acho que sim, não tem como ir contra. Talvez seja mais a nossa 20 sei lá quantos anos faz, 20 e tantos anos já do filme. 24. Então, a gente não vê mais filmes épicos, a gente não tem mais isso, né? É muito É difícil mesmo. ver um time, é um ritmo diferente, são. Acho que Duna talvez se enquadre aí, né? É Uma que coisa Duna vai mais mais para épica, uma né? mais sci-fi também, né? Acho que também tem É, uma outra pegada. Mas eu concordo, ele tem essa lógica de ser um grande filme, mas acho que os épicos, eu sempre vou no épico, filme de história, assim, sabe? História com H tá. maiúsculo. Uhum, Ben-Hur, eu vou nessa ideia, assim, sabe? Você até citou no Coração Valente, é, sabe? Esse tipo de filme que tem uhum. lutinha e tem os homens bravos. Gladiador não. Como é que chama aquele? Os 300, você gosta? 300 é mais também, vai para o negócio de HQ, né? Mas também tem essa pegada, né? De luta, de. É, Quando eu penso em época, eu penso mais em história com H maiúsculo, sabe? Claro que esses todos que você falou também, eu entendo que possam ser épicos. Mas eu levo mais por esse caminho e a gente não tem mais paciência para ver filme dessa grandeza, um filme muito longo, um filme que, se eu der um Google eu sei o que aconteceu com o César, com o Júlio César, o, com o Máximo não, que não existe, mas, sabe, a gente já sabe tudo. Eu quero ver um filme da Cleópatra, que tá prometendo aí, com a Angelina Jolie, que estava prometido para a Angelina Jolie, acho que mudou a atriz agora há pouco tempo. Mas, de novo, eu já vi, a gente sabe o mas que vai as pessoas estão sem, acontecer. as pessoas estão sem paciência, né? Né? Eu estava vendo aqui no Threads a galera falando assim, seria pedir muito o teu recurso de acelerar vezes 1.5 vezes 2 o filme. Cara! Ô, gente, o pessoal, que isso? Não vê, não dá, Sabe? não vê, Imagina, imagina boa. assistir aquele filme que a gente assistiu agora recentemente. O que que What do we see when you look? O que que nós vemos quando olhamos para o céu? É. A galera tem que colocar no vezes dois. Então, assim, não sei. Quem sabe aí esse Gladiador 2 não venha recuperar um público ou recuperar um espaço na indústria, né?
sim. de filmes épicos, talvez, até indo contramão mesmo dessa tendência, dessa lógica de tudo acelerado, de tudo nessa, né, 15, tudo é 15 segundos, tudo é Tudo. adaptado por, muita, sei lá, Mas é mas interessante que o Ridley Scott, os últimos filmes dele, ele tem dois épicos. Ele tem vários épicos, né, na carreira. Ele tem Cruzada, um pouco lá para trás. O Último Duelo, que é um dos últimos agora. E ele fez o Napoleão do ano passado. eu não assisti nenhum desses. Nem Napoleão. Napoleão, inclusive, fiquei com muita preguiça, Né, então, confesso. é isso. É que ele também, o Ridley Scott, ele é 880. Ou é muito ruim, ou é muito foda. Você gostou de Napoleão? Odiei. Mas o Último Duelo é maravilhoso. Então, assim, o Cruzada mesmo, na época foi super massacrado, e daí ele fez uma versão do diretor, eu não vi, mas falaram que, pô, é outro filme, é um filme muito foda. Então, assim, às vezes é a expectativa também, né? A gente também fica nessa lógica da expectativa, do que vai ser, o que não vai ser. É. Eu tô imaginando esse dois como algo que eu vou para me divertir, sabe? Para Uhum, exatamente nesse caminho que é um filme empolgante, é um filme dinâmico, é um filme com grandes cenas, que, uhum. que é importante para o cinema, é importante e é gostoso de ver um filme assim, sem ficar, sabe? Nossa, mas olha, o que será que ele quis dizer com isso? Não, tá tudo na Ah, tela. não, é. Tá tudo ali, é só a gente comer uma pipoca e ver o filme, ver essas Sim. cabeças rolando, os corpos cortados no meio, umas flechinhas voando. Eu Então é gosto que o isso. pôster aqui do 2 é o Paul Mescal com a areia, né, na mão, assim, É, porque isso é muito clássico, ficou muito marcado, né, do filme um, né, do Maximus pegar a areia antes da luta, e então tem, eu espero que seja uma homenagem ao primeiro filme também, assim, uma celebração, porque é 24 anos do primeiro, né? Então, vou para me divertir também, tô animada para ver, tô curiosa. E o que eu quero ver é isso, é grandiosidade, entendeu? é, Quero ver um outro filme elegante, não continuação do primeiro necessariamente, mas mas o que eu espero, não tem como não esperar. Ah, não tem, tenhamos expectativa zero. Ah, gente, nem não sempre, tem né? Porque a como, né? gente tem um, então a expectativa já está criada num. Então, a gente espera e Talvez é muito espera. tempo de demora, né, entre um e outro, pode fazer o filme ser um fracasso, né? Porque a gente pegou esse filme no cinema, mas uma geração que está com seus 30 anos hoje não pegou. Uhum, Com seus 20 e pouco não pegou, então nem não deu a mínima bola para esse filme. Então, eu acho sim, que talvez demorou demais para ter uma continuação, mas vamos lá, sei lá, o Blade Runner, que também é do primeiro, é dele, o segundo o Villeneuve foi fazer e foi um baita filme. eu Então, prefiro o assim, primeiro. Esse foi um eu, bom eu filme. gosto muito dos dois, eu acho os dois muito bons, mas é isso. O Alien mesmo, que também é do Ridley Scott, ele volta só agora no antepenúltimo, né? Ele também é um cara que faz muitas franquias, é um cara que faz muito cinema, é um dos maiores cineastas que tem, Usa mas câmera. ele Câmera dele é acerta incrível, e né? erra muito. Então, mas é isso, É, quem faz vai acertar e vai errar, é a vida. é Então isso. vamos ver esses dois na expectativa. Vamos, tô curiosa. E aí, vocês estão com expectativa do 2? Você está? Responda aí nos comentários. É É isso. isso? Fechou. Um beijo. Boa noite Boa noite. pra Bom nós. dia, boa tarde, tchau. Beijo.